E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero falar com vocês rapidinho sobre um versículo específico do capítulo 17 do livro de Provérbios. Esse é o capítulo 17 da nossa série de 31 dias de sabedoria com o livro de Provérbios, onde nós discutimos um pouco da sabedoria que tem nesse livro durante os primeiros 31 dias do ano aí. Então você pode participar com a gente no nosso grupo do WhatsApp, também acompanhando aqui no canal. Mas hoje eu quero trazer uma série de perguntas para você, que veio direto ao meu coração assim que eu estava lendo esse texto. E Provérbios, no capítulo 17, versículo 10, vai dizer o seguinte: a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. E o que isso quer dizer? Antes de você tentar entender isso, eu quero te trazer uma pergunta, que na verdade é uma série de questionamentos sobre esse trecho desse livro que logo me saltou aos olhos quando eu estava lendo. Esse capítulo, assim como todos os outros, é muito rico, mas esse em especial ele está falando sobre a abertura para a repreensão, a abertura para a correção, e eu quero perguntar para você, você não está cansado, cara? Você não chega uma hora que a gente tem que dizer chega de colher os mesmos resultados, de viver um ciclo infinito, onde os resultados são os mesmos, as vivências são as mesmas, as aflições são as mesmas, os problemas são os mesmos. A gente sabe que na Terra a gente vai ter problema, a gente vai ter coisa para resolver, mas você não acha interessante que parece que às vezes, parece que é sempre o mesmo problema, a mesma coisa, a mesma tentação, o mesmo tipo de situação que acaba vindo contra você? E tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: depois de afundar vários navios, eu pararia de culpar o mar. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Esse versículo está basicamente falando que uma correção, ele vai mais profundamente em quem é prudente do que 100 vezes o açoite na pessoa que é tola. E o que isso quer dizer? Basicamente, a pessoa que está aberta para a mudança, a pessoa que está aberta a ser enfrentada, a pessoa que está aberta a ser moldada, aberta a ser tratada, ela vai ter uma evolução muito mais rápida. Porque eu acredito que com sabedoria, para entrar no caminho da sabedoria, nós temos que entrar nesse caminho com humildade, para aprender com nossos erros, aprender com os erros dos outros e aprender com a correção dos que são mais velhos, às vezes, as pessoas que são superiores a nós e principalmente a correção do Senhor. Mas a pergunta que não quer calar, você não está cansado às vezes de ficar colhendo o mesmo tipo de problema na sua vida, de ver os mesmos ciclos, mesmo quando existe um caminho ou existe uma instrução clara para você seguir um caminho diferente, você permanece, porque às vezes você está como um tolo nessa situação. A mesma repreensão vem, a mesma repreensão vem, a mesma atitude precisa ser mudada, a mesma atitude precisa ser melhorada. Às vezes a mesma amizade, o mesmo problema, os mesmos ciclos vêm todas e todas e todas as vezes e você não muda porque você é duro no seu coração. Quantas vezes eu já não tive nessa situação de achar que eu sabia de tudo? A verdade é que muita gente olha para o livro de Provérbios como simplesmente uma fonte de sabedoria para a gente enriquecer e se dar melhor na vida, mas é justamente um livro voltado para que você submeta a sua vontade, submeta o seu entendimento e as suas decisões, o seu desejo, a sua vontade. E se você precisa deixar a sua vontade aflorar mais do que a repreensão que o Senhor quer colocar na sua vida, e que nem sempre vai vir de um anjo descendo do céu, mas às vezes vai vir em formato de uma mãe, vai vir em formato de um chefe que às vezes realmente quer ver o teu melhor, às vezes alguém que quer ver você crescer, às vezes vai vir na figura de um líder, às vezes vai vir na figura de um irmão, às vezes vai vir daquele conselho sincero do seu pai, que às vezes você insiste em recusar escutar porque o seu coração está virado para você mesmo. A sabedoria está aí para quem quer buscar, está aí para quem aceita que ela entre na sua vida, mas o caminho para que ela entre vai exigir humildade de você. Então a pergunta que eu quero fazer para você é, cara, quanto tempo mais você vai ficar nesse ciclo? Quantos erros nós precisamos cometer deliberadas vezes e múltiplas vezes até que a gente chegue num consenso de que existe um caminho, existe um Senhor, existe um Salvador, existe uma vida a ser vivida, existe uma proposta que vai exigir renúncia e que você precisa parar de ser açoitado 100 vezes, porque esse texto fala de repetidas vezes a mesma coisa acontecendo e você não se deixa abrir para viver isso. Eu quero dizer para você que não adianta você ler o livro de Provérbios junto comigo nesses 31 dias, não adianta você ir à igreja no domingo, não adianta você fazer nada do que você faz. Se o seu coração
não estiver aberto para ser transformado e moldado por Deus. Então, se você quer desbloquear alguma área na tua vida, às vezes é financeira, às vezes é relacional, às vezes, cara, as pessoas têm razão, sabia? Porque uma reclamação existe e para pensar na sua vida agora, quantas reclamações recorrentes existem de você? Provérbios também vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, as pessoas ela têm um panorama de você que às vezes você não tem, cara. E que muito provavelmente você devia estar olhando para isso e pensando, de fato, eu posso melhorar nisso, nisso, nisso e nisso. Só que sabe o que acontece? Você fala, você tá errado, você tá errado, você tá errado, você tá errado, eu tô certo, porque eu sou mais eu e é por isso mesmo. Mas é justamente o contrário. Então, se você tem um coração moldável e você quer construir uma vida de sabedoria, escuta esse conselho. Deixe-se ser ensinável, tenha um coração ensinável e tenha uma alma que suspira, uma alma que busca o conhecer e busca estar nesse lugar de constante remodelamento. Se você quer viver uma estrada incrível na sua vida, se você quer ver uma vista incrível, aliás, você precisa entrar pela estrada que o Senhor escolheu para você. Não ande pelos seus próprios conhecimentos, mas ande pela graça do Senhor que te basta e com certeza vai te sustentar durante a tua jornada. Não seja tudo, cara. A gente se vê numa próxima oportunidade.